Estamos voltando no terceiro bloco do Papo das Artes, entrevistando Inaicira Falcão, dançarina, professora, coreógrafa, pesquisadora e cantora lírica. Ela vai nos contar como ela entrou nas suas pesquisas para defender mestrado, depois doutorado. Inaicira. Obrigada. Então, eu fiz o mestrado na Universidade de Baden e, naquele momento, eu chamei atenção para o uso do mito e do simbolismo na criação coreográfica. Mais tarde, quando terminei, morei 6 anos lá, né? Eu saio de lá com essa pesquisa toda que eu fiz do Batá, tudo isso, e vou para Londres para saber como eu poderia estar usando a pesquisa. Eu não sabia que tinha o que eles chamam de coreologia, né? Que é o estudo da dança dentro do seu contexto e tal. Então, o meu trabalho ia ter um lado que é o coreológico, que é da pesquisa, como dizer, que é a porteira para dentro, e o lado coreográfico. Então, quando eu chego lá, eu tenho 2 professores que vão me orientar, né? Que é a Valerie Preston, que foi aluna até do Rudolf Laban, e a Dorothy Baden, que foi uma das primeiras pessoas que fez uma coreografia como doutorado, como tese de doutorado, né? Bem, mas aí acabou a bolsa, que eu fui com a bolsa do Conselho Britânico. Aí volto para o Brasil, quer dizer, antes eu já tinha tido um contato com a Unicamp e fui aceita num projeto de uma professora, Regina Miller. Eles me aceitaram como professor ou visitante e depois eles me contrataram. E quando eu já... A Unicamp, ela foi a primeira universidade de São Paulo que criou um curso universitário de dança, de nível universitário de dança. Bem depois, 40 anos depois que a Bahia já tinha criado, porque a Universidade Federal da Bahia foi a primeira universidade do Brasil a criar um curso universitário de dança. É verdade. E é interessante que uma baiana tivesse ido para São Paulo para dar início, ajudar a estruturar esse curso de dança universitário em São Paulo. Principalmente em relação à cultura negra, né? A cultura, porque eles tinham uma disciplina lá chamada Danças Brasileiras. E aí eu disse logo que eu não era das danças brasileiras, que eu não conhecia as danças brasileiras. Mas o meu trabalho se tratava dessa busca da gente conhecer a nossa história, né? Conhecer a nossa ancestralidade, trazer os mitos, essas ações. Mas depois eu disse, não, mas eu participei de um grupo folclórico, né? E aí a minha colega disse, não, Inaicira, mas aqui ninguém sabe nada, quer dizer, não tem esse conhecimento que você tem, né? Então foi uma boa referência, né? E quando eu chego na Unicamp, é um momento que o reitor tinha já proposto, já era minha meta fazer esse doutorado, porque tem um lado da minha mãe que sempre ficou na minha cabeça, que eu tinha que ser uma mulher independente, né? Estudar, ser independente, não ficar na dependência de ninguém, e papapá, que tem essas coisas, né? De casamento, de não sei o quê, cococó, nada dessas coisas. Então eu tinha que ser alguém. Mas você já era, né? Porque mocinha você já foi para Já era, porque toda a vida ela está na minha cabeça. Era o lado, eu fiquei sempre nesse jogo, ela sempre está comigo, minha mãe, né? Sempre, ela, quando eu vou desembestando um pouco, que me traz para o eixo, porque senão eu só queria dançar, né? E eu sei para sobreviver, como eu iria sobreviver com a dança? Né? Não tinha como, né? Mas, mesmo agora com a música, se eu não tivesse plantado tudo isso antes, não sobrevive o artista. Então, esse aqui, o reitor tinha um tal de um projeto de qualidade que todo mundo tinha que fazer doutorado. Eu aí disse que eu queria fazer doutorado. E aí vou fazer na USP, né? Eu vou fazer na USP com Roseli Fishman. E ali, com Roseli Fishman, acontece 2 coisas. Quando eu mudo o canto lírico para estar aplicando nos cantos dos orixás, que, mais uma vez, o americano, a Jesse Norman, cantando espíritos, aí eu dizia assim, gente, esses são os espíritos deles. Os meus espíritos, quais são?
Espíritos é como se fala de gospel. Ah, isso. Os norte-americanos. Né? As nossas canções mais voltadas para a religião. No caso do candomblé, que tem uma vasta tradição, um repertório imenso de cânticos e oriquis, como você Isso, louvores, é verdade. Então eu disse assim, bem, ela tem os oriquis lá, o meu são os oriquis. E Roseli vai fazer um congresso lá sobre religiões, não sei o quê, e me convida para cantar, mas eu ainda não tenho isso na cabeça, veio assim intuitivamente. Eu ia cantar uma outra coisa de Handel, e aí eu me lembrei de um canto que louva justamente Marcelina da Silva, né? Um canto que homenageia ela, né? A guerra trouxe a ancestral. Aí eu liguei para meu pai, perguntei se eu podia cantar, que eu gosto desse canto desde que me entendo como gente. Olha que bonito. Ela perguntou se podia cantar, porque o bonito do povo de candomblé é que se eles aplicam e se inspiram na sua tradição, eles transformam isso em obra de arte. Mas eles respeitam os rituais e os interditos que a religião guarda para só os iniciados em cerimônias fechadas. Porque tem as festas abertas, que são as festas do candomblé, que qualquer de nós pode assistir, mas tem os rituais fechados. Então, quando você aplica em arte, você tem que saber o limite de quando respeitar aquilo e guardar só para os iniciados. É isso mesmo. E aí, quando eu perguntei, ele disse, claro, esse canto homenageia a sua tetravó lá, né, a Maria Marcelina, e não tem nada de mais, porque como você explicou muito bem agora, né, que tem coisas que são fechadas, tem cantos que são fechados, mas tem cantos que não são fechados, estão abertos, que está louvando, ou tem um canto meio que diz... Eroiá, Ayabaxire, Oiá, Xirelajá, Eroiá. Quer dizer, está dizendo que a Inhaçã está chegando, ela está no mercado, ela vai dançar, tá entendendo? Então você está falando de uma coisa normal, não está falando de nada de mistério, tá entendendo? Traz o elemento de uma outra forma. Porque antigamente, eu acho que até agora, se eu disser é caro, Xealafiani, a pessoa já está achando que eu já estou chamando o orixá. Eu estou falando em Yorubá, estou dizendo bom dia, como você está? Está entendendo? Quer dizer, falar em Yorubá ficou muito sinônimo já de orixá baixando, coisa do tipo. E não é. E não é, quer dizer, a falta de conhecimento de uma maioria. Né? E a partir do momento que você tem esses conhecimentos, que nesse caso eu estou sempre à frente, né? Por causa da minha casa, por causa disso, das minhas viagens, de ter morado na Nigéria e de tudo mais, então eu posso, já vou, às vezes me perco um pouco a paciência para estar explicando. E então ele disse, não, está falando da Marcelina, né? Que a guerra trouxe a mãe, a filha de Xangô, que veio com a guerra. Né? Mas a mãe não teme a guerra, a mãe perdeu o medo. Né? Quer dizer, era a tradução mais ou menos, né? Porque esse Yorubá é arcaico, não dá para você traduzir, não é o Yorubá da contemporânea, é o Yorubá do passado, né? Quando você fala esse Yorubá arcaico que se fala nas cerimônias aqui da Sim. Bahia, no candomblé, o povo de lá da África de hoje, contemporâneo, entende? Tem coisas que não, a não ser aqueles que se dedicaram mais a estudar isso. Ah, tá. Como tem como é o nome dele? Félix Albidirê, né, tem um professor, né, que ele sempre vem, fez tese aqui também, no CEAL, eu acho. E ele fez a pesquisa dele muito sobre isso e sobre Mestre Didi, sobre os contos de Mestre Didi também. Mestre Didi é o pai dela. Mestre Didi é meu pai. Então ele sabe disso, ele sabe. Mas tem palavras que que não lembra. Porque foi esse estudo que meu pai foi, quando ele foi, que ele queria conhecer, né, ver se tinha. Então era meio difícil, porque é muito comum, né? A língua é dinâmica, a cultura é dinâmica.
A gente vê agora nosso português como está ficando horrível, né? Tá mudando, você tem que ficar botando bando de palavra de inglês, não sei o quê. Está se reduzindo. Justamente. Então, isso que foi acontecendo. Então, por isso que, por exemplo, o mestre Didi fez aquele dicionário em Iorubá, o primeiro lá na década de 40, para preservar. Isso, para preservar esse Iorubá pequeno que se fala dentro do terreiro. Uma coisa importante é que o fato de ter sido muito proibido o candomblé e as práticas das tradições ancestrais africanas entre os povos trazidos, escravizados para o Brasil, propiciou a prática escondida. E a prática escondida fez com que preservasse a tradição. Mas, fechando, então, como você terminou isso, a sua tese? Terminou a tese. Então, eu aí já disse a herança do canto, como é que eu vou cantar, fazer o canto lírico com os cantos. E a Roseli ficou sendo minha orientadora, depois eu conversando com ela. E aí eu fiz, e ela, na seleção, aí chegou à conclusão que ele disse que a primeira parte eu já era doutora, porque eu era artista e tal. E agora a segunda parte era ver a minha metodologia, como eu aplicava esse conhecimento na sala de aula. Então, o trabalho mais forte foi isso, que o primeiro foi todo esse poema, tudo isso estava certo, e agora com o aluno. Então, o que eu estimulo no aluno, né, essa busca da história deles conhecerem a ancestralidade deles, né? E, a partir desse conhecimento, eles trazerem uma ação dessa pesquisa, e é justamente essa ação, com esse contexto, que eles vão criar o trabalho na sala de aula. E aí eu vou desenvolver um vocabulário, pensando no que eu tinha visto lá nos primórdios, para poder falar o que eu quero. Então eu vou descobrir um vocabulário corporal, né, com arrebanha, entrega, peneira, todos esses movimentos, para poder ter um corpo que pudesse expressar melhor essas ações. Você veja, ela quando fez agora essas 3 breves análises, ela já se recorre a estudo do movimento de Laban. Então, isso é que é lindo. As misturas de culturas, elas se enriquecem. A beleza é ela trazer todo esse conhecimento que ela traz da família dela e da tradição dela, com o conhecimento que a universidade trouxe para ela, o conhecimento também ocidental, da dança, dos estudos. Então, eu queria que você tentasse fechar a nossa entrevista com considerações sobre o que é ser artista, o que é ser professor, o que é ser autor, o que é ser negro na Bahia. É desafiante agora, né? Que é ser em pouco tempo. É ser Inaicira, né? Eu acho que, primeiro de tudo, é que eu sou Inaicira, né? Eu não... as minhas características, eu não consigo ser absorvida por nada, assim, né? Talvez, por exemplo, se eu fui chefe de departamento, é assim mesmo, né? Como eu estou aqui, o que for. Não sei dizer qual é a Inaicira aqui ou ali. Essa questão do negro, a gente sabe, não vai acabar nunca, existe muita discriminação, existe e não vai acabar. Eu não acredito, não acredito, porque quando você vê tudo, não é só para o negro, mas é para os LGBT, todo mundo, não acaba. É o homem. Foi o que eu descobri quando eu morei na Nigéria. O homem precisa se transformar. O homem precisa se enriquecer.
é a natureza humana. Então, por isso não vai mudar. Você vê que avança um passo e você continua a mulher matando as mulheres, os maridos matando as mulheres. Tudo isso eu não acredito. Agora, você tem que se impor. Eu, quando vivi na Nigéria, quando eu cheguei lá, eu pensei que não ia ter problema nenhum. Que era todo mundo negro e tal, ia ser uma maravilha. Mas não vai ter de cor. Vai ter de etnia. Eles brigam adoidado. Né? Os grupos étnicos, são muitos grupos. Né? E os europeus dividiram eles tudo de qualquer jeito, não respeitaram os reinados. Então eles têm outra discriminação, classe social, religião. Você vê mesmo agora aqui a religião que a gente tem? Essa religião, ela destrói tudo. As pessoas negras convertidas nessa religião, elas não valorizam, elas não entendem, elas não precisam iniciar, elas não entendem que a cultura está atrelada a essa questão religiosa. Essa questão, a gente tem que falar da cultura, você vai falar dos deuses. E depois ainda fica querendo se basear na religião que existe. Na religião católica ou outra religião. Querendo botar orixá igual à religião, os rituais iguais dessas religiões. A nossa religião, o Deus não falou, ninguém falou no ouvido de ninguém para fazer. Ela vem do ancestral. Vem de lá, eu não sei quem criou. Essas danças eu não sei quem criou. Não é Maomé que entrou, não é Cristo, não é isso, não é aquilo. E você quer moldar isso dentro disso. Quer dizer, não tem uma pessoa que tenha uma visão assim mais aberta, mais universal para entender essa problemática. Porque quando eu digo que não vai mudar, não é por isso que não vai se lutar. Continua lutando, vai lutando. Vai se lutando. Né? Mas eu acredito que não. Depende sim de a gente encontrar uma pessoa maravilhosa que nem você, aqui, né? Então, né, que trabalhou tanto, que fez tanto, continua fazendo pela arte, pela dança, eu acho que sim. Então são essas coisas que a gente tem que estar junto, né, com essas pessoas. Mas não vai mudar. Então, eu quero agradecer demais Inaicira, que trouxe não só depoimento de sua trajetória, como essas reflexões tão importantes para todos nós, para todos os baianos, para negros e brancos e para artistas e professores. Muito obrigada e parabéns, Inaicira. Até o próximo Papo das Artes.